Você sabia que até bem pouco tempo atrás acreditávamos que o universo era um lugar fixo e imutável? Mas algo mudou, e hoje sabemos que o universo está em constante movimento. O que era uma ideia aceita por milênios, de que tudo estava em equilíbrio, foi desafiado por descobertas que não apenas revelaram o movimento do cosmos, mas também indicaram algo ainda mais intrigante. Esse movimento está acelerando. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para saber mais sobre esse mistério fascinante. No início do século XX, a ideia predominante era de que o universo era estático, sem mudanças significativas ao longo do tempo. Não havia evidências de que as estrelas, os planetas e as galáxias se afastassem ou se aproximassem. O cosmos parecia eternamente imutável, imenso, mas sem movimento. Mas essa visão começou a mudar com a descoberta de algo surpreendente, uma revelação que alteraria para sempre nossa compreensão do universo. Tudo começou com uma observação que foi, literalmente, um divisor de águas. O astrônomo Edwin Hubble, em 1929, fez uma descoberta que abalou as bases da cosmologia. Ele percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras, um fenômeno que ninguém tinha notado antes. Essa descoberta não apenas questionou a ideia de um universo estático, mas também abriu caminho para uma nova teoria que explicaria essa expansão. A descoberta de Hubble trouxe uma relação intrigante entre a distância das galáxias e a velocidade com que elas se afastam. Ele notou que quanto mais distantes estavam as galáxias, mais rápido elas se moviam. Esse comportamento não era coincidência. Parecia haver uma regra, uma lei cósmica que governava o movimento das galáxias no universo. Esse fenômeno levou à formulação de uma nova teoria, que nos ajudaria a entender melhor a origem do cosmos. A teoria do Big Bang surgiu como a explicação mais plausível para a descoberta de Hubble. Ela sugere que o universo teve um começo, um momento de origem, há cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos. Nesse momento inicial, todo o espaço estava comprimido em um único ponto. A partir desse ponto, o universo começou a se expandir, e essa expansão continua até hoje. No entanto, a história do universo não parou por aí. Algo ainda mais surpreendente estava por vir. Décadas após a formulação da teoria do Big Bang, outra descoberta científica desafiou ainda mais o que pensávamos saber sobre o universo. Cientistas começaram a perceber que não só o universo estava se expandindo, mas essa expansão estava ocorrendo de maneira acelerada. O que parecia ser um processo gradual estava, na verdade, se intensificando. Mas o que estaria causando essa aceleração? Isso gerou uma nova onda de perguntas. A resposta veio com a descoberta da energia escura, uma força misteriosa que ninguém conseguia ver, mas que estava claramente influenciando a expansão do universo. A energia escura seria responsável por cerca de 75% de toda a energia do cosmos, mas o que ela realmente era, ninguém sabia. Esse enigma logo se tornaria um dos maiores desafios da ciência moderna. Enquanto a energia escura exercia uma força repulsiva, empurrando as galáxias umas das outras, a gravidade, uma força conhecida por unir objetos no espaço, parecia estar perdendo sua batalha. O que antes parecia ser uma força universal que manteria as galáxias unidas estava sendo superada por uma força ainda mais poderosa e enigmática. O comportamento do universo não se parecia com nada do que os cientistas esperavam. Uma das formas de observar a aceleração da expansão do universo é estudando as supernovas, as explosões de estrelas que liberam luz em intensidades enormes. Essas explosões podem ser vistas a distâncias imensas, funcionando como faróis cósmicos, que permitem aos astrônomos medir a velocidade com que as galáxias se afastam umas das outras. As supernovas desempenham um papel crucial no estudo da aceleração, fornecendo os dados que confirmam que a expansão não está desacelerando. A questão central da física moderna gira em torno da verdadeira natureza da energia escura. Ela é um dos maiores mistérios da ciência.
Alguns cientistas acreditam que ela é uma característica do espaço em si, uma forma de energia que sempre esteve presente, mas que agora se manifesta de forma dominante. Outros sugerem que ela pode ser uma força completamente nova, desconhecida até mesmo pelos modelos mais avançados da física, embora ainda não saibamos ao certo o que é a energia escura. A sua descoberta já transformou o campo da cosmologia. De repente, o universo que antes imaginávamos simples e compreensível se tornou um lugar ainda mais misterioso, repleto de forças invisíveis e fenômenos que desafiam todas as expectativas. A aceleração da expansão trouxe uma nova camada de complexidade ao estudo do cosmos. A aceleração da expansão do universo não é apenas uma curiosidade científica. Ela tem implicações profundas sobre o futuro do cosmos. Se essa expansão continuar a acelerar em um futuro distante, as galáxias se afastarão tanto umas das outras que serão invisíveis para nós. Esse cenário pode levar a um universo isolado, onde as estrelas e galáxias estarão tão distantes que não poderemos mais observá-las. Antes da descoberta da aceleração, acreditava-se que a gravidade seria a principal força responsável por retardar a expansão do universo ao longo do tempo. Porém, a energia escura mostrou-se mais forte, ultrapassando até mesmo a gravidade. Essa reviravolta mudou o entendimento sobre como as forças cósmicas interagem e, ao mesmo tempo, indicou que o universo estava longe de ser previsível. Estudar a aceleração da expansão é um desafio constante para os cientistas. Para entender melhor esse fenômeno, novos telescópios estão sendo construídos e sondas espaciais estão sendo lançadas. A busca por respostas está apenas começando, e as novas descobertas podem mudar tudo o que sabemos sobre a estrutura e o destino do universo. Embora o comportamento acelerado do universo tenha sido confirmado, a questão da energia escura permanece sem resposta. A comunidade científica está dividida sobre o que exatamente ela é. Algumas teorias sugerem que a energia escura poderia ser uma forma de radiação, enquanto outras a consideram uma característica do espaço vazio, algo que nunca imaginávamos existir. Mas, para entender realmente o futuro do universo, precisamos decifrar esse mistério. As galáxias próximas de nós não são tão afetadas pela aceleração quanto as galáxias mais distantes. As galáxias vizinhas ainda estão sob a influência gravitacional umas das outras, o que impede uma expansão acelerada e imediata em escalas locais. No entanto, à medida que olhamos para distâncias maiores no cosmos, a aceleração se torna mais evidente e a expansão do universo se acelera de forma muito mais pronunciada. À medida que novas missões são desenvolvidas e as tecnologias de observação avançam, o estudo da aceleração do universo continua a ser uma prioridade para os cientistas. Cada nova descoberta sobre a energia escura pode trazer respostas que ainda não imaginamos e pode nos levar a uma nova compreensão do cosmos. O futuro da cosmologia está repleto de perguntas que um dia talvez possamos responder. Embora o universo esteja se expandindo mais rápido do que nunca, o que isso realmente significa para nós, seres humanos? A resposta pode ser complexa e distante, mas entender essas forças cósmicas nos permite ampliar nossos horizontes. A busca por respostas continua e a história do universo está longe de ser concluída. O que sabemos é que, ao explorar o cosmos, estamos desvendando não apenas o passado, mas também o futuro do nosso próprio destino. Quando pensamos em buracos negros, muitas vezes os imaginamos como monstros cósmicos que engolem tudo o que se aproxima, sem nunca devolver nada. No entanto, essa visão está longe de ser completa. Buracos negros são muito mais complexos e dinâmicos do que pensávamos. Prepare-se para descobrir como eles emitem radiação e como isso mudou completamente nossa compreensão do cosmos. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder nenhum detalhe. Durante muito tempo, buracos negros foram considerados como objetos que simplesmente devoravam tudo ao seu redor. Sua gravidade extrema impedia que qualquer coisa, até mesmo a luz, escapasse.
A ideia de que nada poderia sair de um buraco negro parecia absoluta e imutável. Mas, no ano de 1974, um físico britânico desafiou essa visão. Stephen Hawking, um dos maiores cientistas do século XX, fez uma descoberta revolucionária. Ele demonstrou que buracos negros não são apenas aspiradores cósmicos. Na verdade, eles podem emitir radiação, algo que parecia impossível de acordo com as leis da física clássica. Essa radiação ficou conhecida como radiação Hawking, e sua descoberta mudou profundamente o entendimento que tínhamos sobre esses objetos enigmáticos. Antes de Hawking, acreditava-se que nada poderia escapar de um buraco negro. Sua imensa gravidade criava uma região chamada horizonte de eventos, um ponto sem retorno. Tudo o que cruzasse esse limite era atraído e consumido. No entanto, a teoria de Hawking propôs que, de algum modo, buracos negros poderiam emitir radiação, contrariando essa visão e abrindo novas possibilidades para os físicos. A radiação Hawking é baseada em princípios fundamentais da mecânica quântica e da relatividade. Hawking uniu essas duas grandes teorias da física, que até então pareciam incompatíveis, para explicar a emissão dessa radiação. Ele sugeriu que, nas proximidades do horizonte de eventos de um buraco negro, partículas e antipartículas poderiam surgir espontaneamente e, em certos casos, uma delas poderia ser absorvida pelo buraco negro, enquanto a outra escapava. Essa radiação não é visível aos nossos olhos, mas tem uma implicação importante. A emissão de radiação Hawking faz com que buracos negros percam massa ao longo do tempo. Isso significa que, eventualmente, um buraco negro poderia evaporar completamente, desaparecendo do espaço-tempo. Essa ideia contradizia a visão clássica de que nada, nem mesmo a luz, poderia escapar de um buraco negro. O conceito de buracos negros evaporando não é apenas uma curiosidade teórica. Ele tem profundas implicações para a física e a cosmologia. O fato de que buracos negros podem perder massa e até mesmo desaparecer levanta questões sobre o destino final de toda a matéria que eles contêm. O que acontece com as informações que são engolidas por um buraco negro? Essa é uma das questões mais debatidas atualmente no campo da física. A radiação Hawking também trouxe uma nova perspectiva sobre a natureza dos buracos negros. Ao contrário da visão inicial, que os considerava objetos estáticos e imutáveis, agora sabemos que buracos negros são muito mais dinâmicos. Eles interagem com o espaço-tempo de uma forma complexa, e sua existência pode ser temporária, já que eles podem se evaporar lentamente ao longo de bilhões de anos. O impacto da descoberta de Hawking foi profundo. Ele não apenas desafiou a física clássica, mas também inspirou novas linhas de pesquisa na física teórica. A busca por uma teoria unificada que combine a relatividade geral e a mecânica quântica, duas das maiores conquistas da ciência, se tornou ainda mais urgente. Hawking mostrou que a física moderna precisava de uma abordagem mais integrada para entender fenômenos cósmicos complexos. Embora a radiação Hawking tenha sido uma descoberta teórica, isso não significa que ela seja irrelevante. Em algumas situações, a radiação de buracos negros pode ter efeitos detectáveis. A medição dessa radiação é extremamente difícil devido à sua fraca intensidade, mas cientistas ao redor do mundo estão trabalhando em maneiras de observá-la. Essa radiação poderia fornecer pistas cruciais sobre o comportamento dos buracos negros e do espaço-tempo em suas proximidades. A ideia de buracos negros emitindo radiação também tem implicações para a física de partículas. Em escalas quânticas, as flutuações no vácuo do espaço-tempo podem criar partículas e antipartículas. Essas flutuações podem interagir com a gravidade dos buracos negros e gerar radiação. A pesquisa sobre esses processos pode nos ajudar a entender melhor a natureza da gravidade quântica, um dos maiores desafios da física contemporânea. Com o tempo, a teoria de Hawking levou a novas discussões sobre a informação
que um buraco negro pode armazenar. A perda de massa dos buracos negros e a possibilidade de que eles desapareçam criaram o chamado paradoxo da informação. Se a informação sobre a matéria que entra em um buraco negro for perdida quando ele se evapora, isso contraria os princípios da mecânica quântica, que afirmam que a informação nunca pode ser destruída. Esse paradoxo gerou muitos debates entre físicos, incluindo um dos maiores debates entre Stephen Hawking e outros cientistas, como Leonard Susskind. Susskind defendia a ideia de que a informação não é realmente perdida, mas sim codificada de forma complexa no horizonte de eventos do buraco negro. Essa discussão ainda continua sendo um dos maiores mistérios da física moderna. Embora a radiação Hawking seja uma das descobertas mais intrigantes, ela também levanta questões sobre a natureza do espaço-tempo. Como a gravidade extrema de um buraco negro pode ser compatível com as flutuações quânticas que geram radiação? Esses processos ainda não são totalmente compreendidos, e cientistas estão em busca de novas teorias que possam explicar essa interação complexa entre a relatividade e a mecânica quântica. A relação entre buracos negros e radiação também tem implicações para a cosmologia. Se os buracos negros podem evaporar, isso pode influenciar a formação e o comportamento de galáxias e outros objetos cósmicos. Buracos negros supermassivos, encontrados no centro de muitas galáxias, podem ter um papel fundamental na evolução do universo. Compreender como eles emitem radiação pode nos ajudar a entender o ciclo de vida de uma galáxia. Embora a radiação Hawking ainda não tenha sido observada diretamente, os cientistas acreditam que, com o tempo, poderemos desenvolver tecnologias para detectá-la. Isso abriria um novo campo de pesquisa, permitindo que estudássemos o comportamento dos buracos negros de maneiras que antes pareciam impossíveis. As descobertas feitas por Hawking continuam a influenciar a pesquisa científica até hoje. A ideia de que buracos negros não são apenas aspiradores cósmicos mudou para sempre nossa compreensão desses objetos enigmáticos. Eles não são entidades simples e passivas, mas sim complexos sistemas dinâmicos que interagem com o espaço-tempo e com as leis da física de maneiras fascinantes. A descoberta de Hawking mostrou que, mesmo os objetos mais misteriosos do universo, podem ter características surpreendentes. Em última análise, os buracos negros são muito mais do que pensamos. Eles nos oferecem uma oportunidade única de explorar a interseção entre a gravidade, a mecânica quântica e a relatividade. A pesquisa sobre a radiação Hawking é apenas o começo de uma jornada para entender um dos fenômenos mais complexos e misteriosos do universo. E quem sabe o que mais podemos descobrir sobre esses objetos cósmicos enigmáticos no futuro. Por muito tempo, olhávamos para o céu e nos perguntávamos se outras estrelas poderiam ter planetas ao seu redor. Até 1992 era mais uma especulação do que uma realidade comprovada. Isso tudo mudou em 1992, quando os primeiros exoplanetas foram confirmados. A descoberta dos exoplanetas foi uma verdadeira revolução. Ela mostrou que quase todas as estrelas possuem planetas em órbita ao seu redor. Um fenômeno muito mais comum do que imaginávamos. Antes, pensávamos que a formação de planetas era algo raro e especial. Agora sabemos que, para cada estrela que vemos no céu, há uma boa chance de que ela tenha mundos orbitando-a. O telescópio Kepler, lançado em 2009, desempenhou um papel crucial nessa descoberta. Ele foi projetado especificamente para identificar exoplanetas. Kepler monitorava milhares de estrelas simultaneamente e detectava a diminuição da luz quando um planeta passava na frente delas. Essa técnica, chamada de trânsito, permitiu identificar centenas de exoplanetas em um período relativamente curto. Em 2017, o telescópio TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, também contribuiu significativamente para essa busca. TESS expandiu a pesquisa de Kepler, cobrindo uma área ainda maior do céu e identificando novos exoplanetas.
Esses telescópios nos mostraram algo fascinante: a enorme diversidade de planetas que existem no universo. Alguns desses mundos são muito parecidos com a Terra, enquanto outros são completamente diferentes. Hoje sabemos que os exoplanetas vêm em todas as formas e tamanhos. Existem mundos rochosos, gasosos, superterras e mini-Netunos, cada um com suas características únicas. Os superterras, por exemplo, são planetas maiores que a Terra, mas menores que Urano ou Netuno. Já os mini-Netunos são mundos que possuem características de Netuno, mas em um tamanho menor. Essa diversidade é uma das maiores surpresas da astronomia moderna. Muitos desses planetas estão localizados na chamada Zona Habitável. A zona habitável é a região ao redor de uma estrela, onde as condições podem ser adequadas para a existência de água líquida, um requisito fundamental para a vida como conhecemos. A descoberta de exoplanetas nesta zona aumentou consideravelmente as possibilidades de que a vida possa existir fora da Terra. E isso abre um leque de perguntas fascinantes. Se antes pensávamos que a vida era um fenômeno exclusivo da Terra, hoje sabemos que existem muitos mundos onde as condições para a vida poderiam estar presentes. Embora não tenhamos ainda encontrado sinais diretos de vida, o fato de haver tantos planetas em zonas habitáveis torna a possibilidade de vida em outros lugares muito mais realista. Isso nos leva a pensar: será que estamos sozinhos no universo? A quantidade de exoplanetas conhecidos já chega a milhares. Alguns deles são extremamente distantes e outros mais próximos. Mas todos eles nos ajudam a entender mais sobre a formação de sistemas planetários. Cada novo exoplaneta descoberto oferece pistas sobre como os planetas se formam, se existem condições favoráveis à vida e como diferentes tipos de planetas se comportam. Essa abundância de planetas também tem implicações importantes para a nossa própria história. Se tantas estrelas têm planetas, isso levanta a questão de como a vida surgiu na Terra e se processos semelhantes poderiam ter ocorrido em outros lugares do cosmos. O universo, ao que parece, está repleto de potenciais berços para a vida, e a nossa compreensão do cosmos nunca mais será a mesma. Para muitos cientistas, a busca por planetas habitáveis se tornou uma das principais frentes de pesquisa. A próxima geração de telescópios, como o James Webb, ajudará a estudar esses planetas em detalhes sem precedentes. Poderemos analisar as atmosferas desses mundos e procurar por elementos e compostos que indicam a presença de vida, ou ao menos as condições para ela. Embora a detecção de exoplanetas tenha sido um marco, o estudo desses mundos é apenas o começo. Agora que sabemos que há tantos planetas por aí, o grande desafio é entender como cada um deles se comporta. Alguns podem ter atmosferas densas e quentes, outros podem ser gelados e com superfícies rochosas. Cada planeta oferece uma oportunidade de aprender mais sobre o potencial de vida e sobre os processos cósmicos. Há muitos tipos diferentes de exoplanetas e, com o tempo, esperamos entender como eles se formam. Alguns planetas podem ter sido formados de maneira semelhante à Terra, enquanto outros podem ter origens completamente diferentes. Isso amplia nossa visão sobre os processos de formação de planetas e sistemas estelares e como eles podem influenciar o desenvolvimento da vida em outros lugares. A descoberta de exoplanetas também nos faz refletir sobre o futuro da humanidade. Com o aumento da compreensão sobre a diversidade planetária, surge a pergunta: como a exploração desses mundos pode ajudar a resolver os desafios enfrentados pela Terra? Será que algum dia poderemos viver em outros planetas, caso a Terra se torne inabitável? Esse é um tópico em constante debate. As descobertas feitas sobre os exoplanetas também nos forçam a reconsiderar o conceito de habitável. O que faz um planeta ser habitável para a vida humana pode não ser o mesmo que define um planeta habitável para formas de vida alienígenas. Isso abre um novo campo de pesquisa sobre como a vida poderia se desenvolver em ambientes diferentes dos que conhecemos. A grande variedade de exoplanetas conhecidos
indica que o universo é muito mais dinâmico do que imaginávamos. Se em algum momento pensávamos que planetas parecidos com a Terra fossem uma exceção, hoje sabemos que eles são apenas uma das muitas possibilidades. O universo oferece uma diversidade de mundos, e muitos deles estão esperando para ser descobertos. A busca está apenas começando. Com os avanços contínuos na astronomia, a cada novo dia, estamos mais perto de entender a totalidade da abundância de planetas no cosmos. O futuro da exploração planetária é promissor, e muitas perguntas ainda estão por ser respondidas. A descoberta de exoplanetas ampliou enormemente as possibilidades de vida no universo, desafiando nossa visão limitada de que a Terra seria o único lar possível. Como observadores do universo, agora temos um novo entendimento. Planetas estão em toda parte. O céu está cheio de mundos em órbita ao redor de estrelas distantes, e muitos desses planetas podem, um dia, nos oferecer respostas para as perguntas mais profundas sobre a origem e o destino da vida. Não podemos deixar de nos perguntar o que mais está por vir. A busca por vida fora da Terra nunca foi tão empolgante. Com a descoberta de tantos planetas, a pergunta que antes parecia distante, agora está mais próxima. Estamos sozinhos no universo. A cada exoplaneta descoberto, damos um passo em direção à resposta. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as futuras descobertas sobre esses mundos fascinantes.